Livro de Esdras, capítulo número 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem está comigo aí? Já acharam? Não? Achei. Esdras está aí na Bíblia. Primeira Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Quem achou, dá um amém aí. Quem não achou, fala escola dominical. Esdras, vamos lá. Amém. Versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: guarda esse nome, irmão, Zorobabel. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua, que é o sacerdote Josué, e outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tende conosco na edificação da casa de Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabel e outros seus companheiros lhe escreveram a carta. Estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Reum, comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum ao comandante e Sinzai, o escrivão, e outros seus companheiros, Dinaitas, Arfasaque, Jesus amado, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susaquitas, Deavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. E aí vamos lá para o versículo 21. Agora, pois, dá ordem, a fim de que os homens parem o trabalho. E no versículo 24, cessou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, isto até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Feche os teus olhos.
Vamos orar. Pai Santo, toma, Senhor. O Senhor já está aqui, nós sabemos. E eu te louvo por isso. Toma, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui nas tuas mãos. Ministre, Senhor, aos nossos corações. Repreende tudo que não é a tua voz, tudo que possa nos atrapalhar a entrarmos no centro da tua vontade nessa noite. E o Senhor me dê graça e tenha misericórdia da minha vida, para eu poder transmitir com graça e de forma clara a tua palavra. E que ao final dessa reunião, Deus, nós possamos sair como aqueles que entraram na cabine do piloto, sabendo que o Senhor fez algo diferente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar, eu preciso contextualizar aqui, irmãos, isso aqui é um período de avivamento para Israel. Eu estou descrevendo aqui o livro de Esdras, assim como o livro de Neemias, o livro de Zacarias, de Ageu. Eles descrevem o retorno do povo que estava em cativeiro. Eles estão voltando para Jerusalém, eles vão reedificar os muros, eles vão reedificar o templo de Jerusalém. E o livro de Neemias ele vai falar da reedificação dos muros, e o livro de Esdras ele foca muito na reedificação do templo, que foi totalmente destruído quando esse povo foi levado cativo. E aí vem um decreto, irmãos, do rei Ciro. Irmãos, esse decreto do rei Ciro é a coisa mais tremenda. Sabe por quê? Vamos ler um texto. Ele nem está aqui nos meus scripts, mas é Isaías 45. Vamos lá, Isaías 45. Versículo 1 e 2. Isaías 45, 1 e 2. Você abre a sua Bíblia bem no meio. Se você abrir certo, cai em Salmos. Se você abrir errado, cai em Isaías. Diz assim o texto da palavra de Deus: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante as portas que não se fecharão. Ele falando: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. E tá bom, Deus ele vai usar esse homem. Gente, o interessante desse texto é que quando o profeta Isaías, só para vocês terem ideia, o profeta Isaías, ele profetizou até o reinado lá em Judá, do rei Ezequias. Deixa eu ver se o povo é bom de Bíblia. Eita, Jesus. Aí depois do rei Ezequias veio o rei, aí vocês falam Manassés. Veio o rei Manassés. Depois do Manassés, pai de Manassés, filho de Manassés, pai de Josias. Aí o pastor deu a cola. Palamon. Depois veio Josias. Aí depois de Josias, irmãos, é uma bagunça. É filho, é sobrinho, é uma bagunça. Um monte de gente reina por pouco tempo. E aí durante o reinado do rei Zedequias, o pessoal é levado para cativeiro. Eles são levados para cativeiro. Babilônia, Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, a gente vai ver o rei Beltesazar ali, que me parece que não era o rei, que ele era o segundo no reino, mas a Bíblia vai citá-lo. E durante o seu tempo, vêm os persas e tomam conta do Império Babilônico e de tudo que fazia parte do Império Babilônico. E o Ciro vai ser um rei dos persas. Então, olha o tanto de tempo antes. Ciro nem nasceu ainda. E Isaías ele está falando: olha, Ciro, meu servo, e nem era crente, mas era uma pessoa que Deus ia usar.
Por isso ele fala: Ciro, meu servo. Então, irmãos, o Ciro, quando ele sobe, quando ele se torna rei, vamos voltar agora em Esdras capítulo 1. Ele vai fazer um decreto. Esdras 1:1. Vamos do 1 até o 4. Ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha o jeito como vai falar, irmãos. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então, irmãos, havia um decreto. Jeremias, ele profetiza que 70 anos seria um tempo de cativeiro. Quando esses 70 anos passam, Daniel, ele percebe que passaram esses 70 anos, ele começa a interceder. E aí aquela passagem que vocês conhecem. Daniel, desde o dia que você começou a orar, a resposta ela já veio. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. E aí Daniel, ele começa a interceder. E, enfim, Ciro, ele vai dar esse decreto. E aí começa um tempo de restauração. Começa um tempo de se voltar para Deus. Começa um tempo de adoração. E esse pessoal, eles vão voltar para edificar o templo. E aí está o Zorobabel, está o sacerdote Josué, eles vão voltar. E o tema da nossa mensagem, para eu começar: os inimigos do avivamento. Eles têm 3 inimigos do avivamento. Eles têm 3 inimigos que, se eu permitir que eles cheguem na minha vida, vai acontecer qualquer coisa na minha vida, menos avivamento. Eu vou experimentar qualquer coisa na minha vida, menos um avivamento de Deus. Pastor, mas eu já experimentei um avivamento, eu fui naquele retiro e foi uma coisa. Não, irmãos, não foi não. Você experimentou um despertar, você experimentou um renovar. O avivamento, ele é mais do que isso. Então pode subir a sua expectativa, porque um avivamento, quando ele vem, ele é mais. Amém? E Deus, ele quer, eu quero, irmãos, eu quero um avivamento para a minha vida. Eu oro todos os dias pedindo um avivamento para a minha vida. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho. Eu oro incessantemente por isso. E vamos lá, o primeiro inimigo do avivamento está no versículo 2. Agora vamos ficar no capítulo 4 de Esdras. A gente vai estudar esse capítulo um pouquinho. O primeiro inimigo está no versículo 2, lá do capítulo 4. Os caras começaram, irmãos, a edificar o templo. Eles começam, já levantaram os alicerces, já levantaram o altar. O negócio está indo, está uma coisa tremenda. Aí no versículo 2, os caras chegam. Só por curiosidade, irmão, sabe quem são esses caras? São os caras que já estavam na terra. São os samaritanos. É por isso que samaritano e judeu, quando você chega lá no Novo Testamento, eles não se dão. Samaritanos, eles chegam e: deixa-nos edificar convosco. Vamos partir do começo do versículo, né? Chegando-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias lhe disseram: deixa-nos edificar convosco. Porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir. Irmãos, esses homens, eles não queriam ajudar. Na verdade, eles queriam se infiltrar no meio do povo de Deus, se infiltrar no meio da obra.
para atrapalhar, para atrasar a obra, para tirar o pessoal do foco. Primeiro inimigo do avivamento é a distração ou simplesmente a falta de foco. Irmãos, o avivamento ele vem de Deus, amém? Mas ele é buscado pela igreja. E ele deve ser buscado incessantemente pela igreja. Nós não vamos marcar a data de avivamento. Às vezes tem uns congressos por aí, né? Congresso de avivamento, como está marcado o dia, vai ser naquele dia lá. Nós não temos essa capacidade de agendar avivamento. Mas nós temos a capacidade e a responsabilidade de clamar por ele. De buscar incessantemente por esse avivamento. E a primeira coisa que o inimigo ele tenta fazer é nos tirar desse foco. Nos tirar do foco do avivamento. Trazendo o que para nós? Trazendo distrações. Trazendo coisas que vão nos atrapalhar. Que vão nos tirar do foco daquilo que Deus ele quer fazer em nossas vidas. Irmãos, os samaritanos eram um povo todo misturado. Eles até podiam adorar a Deus, mas adoravam o resto da torcida do Flamengo inteira. Era um povo que não era fiel. E aí agora eles estão querendo bater de crente. Vamos lá, estamos juntos, vamos nessa obra aí. Os caras falam, não. Deus de vocês é diferente do nosso. Porque o nosso, ele é exclusivo. Então é o primeiro foco. Quer ver, ó? Eu vou falar 2 textos, não precisa ir lá neles não. A gente vai projetar esses 2 textos. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios. Não, vamos para 1 Coríntios não. 1 Coríntios vamos depois. Vamos para 2 Timóteo 5, 2. 2 Timóteo 2, 15. 2 Timóteo 2, 15 até o 17. Olha só, gente. Olha que coisa tremenda esse texto. Paulo falando com Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só. Evita igualmente o quê? Os falatórios inúteis, gente. Isso é perda de foco. E profanos. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles, o papo deles, corrói como câncer. Aí ele vai citar 2 exemplos, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então Paulo está falando assim, Timóteo, você tem que procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Como aquele cara que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas para isso acontecer, Timóteo, você tem que evitar, você tem que estar focado. Você tem que evitar esses falatórios inúteis. Você tem que evitar esses caras aí. Irmãos, é interessante que quando nós lemos o profeta Isaías, a chamada do profeta Isaías, tremeu o lugar. Aí eu fico arrepiado. Aí eu fico, Jesus, quando é que a minha adoração vai mexer com a estrutura física do local onde eu me encontro? Quando é, Espírito Santo, que eu vou orar com tamanha intensidade, que eu vou orar com tamanha entrega, que aquilo que é terreno não vai ser compatível com a minha adoração. Então, lá voltando para Isaías 6, a voz do que clamava fez tremer o lugar. E outra coisa que me chama a atenção e o local se encheu de fumaça. Pergunto para a igreja, para que o lugar encher de fumaça? Para que encher de fumaça? E não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, não. Geralmente quando a glória de Deus ela começa a se manifestar, aparece fumaça. Aí a Bíblia às vezes descreve como nuvem, às vezes como fumaça. Para quê?
O sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, antes de entrar no Santo dos Santos, bem na portinha assim, ele acendia, ele tinha o altar do incenso. Aí ele acendia o incenso e passava. Aí a cortina fechava, a fumaça daquele incenso deixava o ambiente de um jeito que ele não enxergava nada. Qual é o mistério da fumaça? Irmãos, a fumaça, se você estiver num local que tem uma fumaça muito densa, você vai enxergar bem? Não. No meio daquela fumaça, irmãos, Isaías, ele só conseguia enxergar uma cena. Eu vi o Senhor assentado sobre uma... Porque a glória resplandecia na fumaça. Ele não vê mais nada. Quando você entra no Santo do Santo, não tem janela, não tem nada, só tem fumaça. E a arca da aliança dourada, que representa a presença de Deus. Isso é para manter foco, irmãos. Fumaça é para eu não olhar para mais nada. Só para Ele. É só para Ele que dá para olhar em meio à fumaça. Então a distração, a perda de foco, ela é uma grande inimiga do avivamento. Irmão, você quer experimentar um avivamento, uma coisa sobrenatural, algo diferente assim na parte de Deus? Quem quer aí? Pelo amor de Deus, irmão, fala que você quer. Você precisa manter um foco. Sabe, quando você está assim meio alucinado, você está meio doido, que você sai do culto e quer fazer vigília, que você sai da vigília e quer ir para casa orar, que você termina de ler um livro e quer ler outro. Sabe, quando você está nessa pegada assim, é esse o caminho do avivamento. Agora quando a gente já começa a se juntar para conversar só água, só coisa que não tem nada a ver. Às vezes eu não estou nem pecando. Às vezes você está falando, sei lá, de futebol, de um filme. Mas você também não está no caminho do avivamento. Porque você está distraído. Então esse é o primeiro inimigo. Irmão, do segundo inimigo. Vamos voltar lá. Esdras, pode deixar a sua Bíblia em Esdras, irmão. Os outros textos a gente projeta aqui. Esdras 4. O segundo inimigo está no versículo 4. Os caras não puderam se infiltrar para atrapalhar a obra. Então eles deram outro jeito. Versículo 4. Então as gentes da terra fizeram o quê? Desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. O segundo inimigo do avivamento é o desânimo. Irmãos, o certo seria eu, como servo de Deus, me automotivar. O certo seria que somente a presença do Espírito Santo já me motivasse diariamente para eu caminhar na presença de Deus. Esse é o correto. É o mundo ideal na vida de um crente. Mas pergunto para a igreja, isso sempre acontece? Então o que é que eu preciso fazer como servo de Deus quando isso não acontece? Eu preciso caminhar com pessoas motivadas que me motivem. Eu preciso colar em quem me motiva. Eu preciso andar com quem vai me motivar. Tu tá caminhando com aqueles caras, sabe, os caras semi-desviados. Eu me lembro que uma vez, irmão, aconteceu um negócio comigo, eu já contei essa experiência. Eu era novo convertido, foi a primeira vez que eu expulsei um demônio na vida. E aí tá, um novo convertido, fui lá e expulsei o demônio. O pessoal estava na dificuldade de expulsar aquele demônio, eu fui lá e expulsei. E aí depois, dois irmãos conversando, eu não tive o entendimento na época. Mas os dois irmãos, eles poderiam falar assim, ó.
Poxa, a gente precisa buscar mais. A gente precisa se consagrar mais. Mas eles comentaram assim, ó. Ah, mas é porque ele está no primeiro amor. Depois passa. Mano, não sabia nem que troço é esse de primeiro amor. Eu não entendi foi nada. Falei, que história é essa de primeiro amor? Aí depois eu li que lá em Apocalipse falava do primeiro amor. E depois eu estudando a palavra de Deus, eu cheguei numa conclusão, que eu não sei se você já chegou nessa conclusão. Que o primeiro amor, ele é o único amor, irmãos. Pelo menos ele é o único que é de verdade. Ele é o único que interessa. Guarda isso, o primeiro amor, ele é o único amor. Deus, ele não espera nada diferente disso, de mim. Então, se um dia você perdeu o primeiro amor, não se engana não, você perdeu o amor. E você precisa necessariamente, obrigatoriamente, desesperadamente se reconciliar com o amor de Deus. E buscar esse amor de Deus. Sabe, irmão, eu estou falando de empolgação. Crente que vai experimentar um avivamento, crente que está buscando avivamento, ele é empolgado. Ele vai para um culto, ele vai empolgado, ele acredita, às vezes só ele acredita nisso, mas ele acredita que algo especial vai acontecer naquele dia. Ele vai para uma vigília, ele vai porque ele acredita que algo especial vai acontecer ali. E qualquer coisa que ele vai fazer, ele abre a Bíblia para ler, ele já abre falando, Deus, ele vai falar algo diferente comigo. E mano, eu vou te falar, eu ia pregar outra coisa. Era sobre avivamento, mas era outra coisa. Mas a minha leitura da Bíblia não lembro o dia da semana, ela foi tão extraordinária. Sabe, as letras pulando assim, ó, e entrando na sua cabeça. Que um irmão começou a falar comigo no WhatsApp. Eu falei, depois a gente conversa, porque eu acabei de ter uma revelação. E ele me conta, eu falei, depois, mano, sai, beijo, tchau. E eu vou, já eu falo a revelação. Correto, extraordinária. Irmãos, coisa linda, tremenda. Então, desânimo. Tem gente, até mesmo dentro da igreja, que a gente tem que evitar, sabia? Vamos aqui, ver um texto, 1 Coríntios 5:11. Fica no Esdras, irmão, fica no Esdras 4 aí, vamos lá, 1 Coríntios 5:11. Ó, Paulo aqui, depois de você ler, você vai falar, nossa, é forte. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, foi impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ele não está falando uma pessoa que é tudo isso não, irmãos. Ele está falando uma pessoa que é uma dessas coisas. Impuro, ou avarento, mão de vaca, infiel, ou idólatra, ou maldizente, só sabe falar mal dos outros, ou beberrão, ou roubador. Olha o que ele fala. Nem se o irmão quiser pagar o lanche, ó. É forte o negócio. Com esse, nem comais. Nem se ele falar, vamos jantar lá em... Não, irmão. Não. Irmão, a coisa é forte. Que ele fala, não, às vezes a gente pensa assim, não, mas é uma coisa informal. Não, Paulo está falando para os irmãos da igreja. Olha, nem com fraternização. Esse tipo de irmão, enquanto ele não se converter, não se associe com ele. Se for falar com ele, fale para pregar. Então, irmãos, é o tipo de gente que não me motiva. É o tipo da pessoa que está no fundo do poço, ela quer me puxar para o fundo do poço com ela. São os samaritanos aqui, no contexto de Esdras 4. Eles estão querendo tumultuar, eles estão querendo atrapalhar. Eles perderam a graça de Deus, eles perderam a glória de Deus. E agora eles não querem que as pessoas tenham... Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Quando um crente, ele está caminhando em santidade, ele está buscando a presença de Deus, ele não faz isso de propósito,
mas a santidade dele constrange os outros. A santidade dele expõe o pecado do outro. Você está numa roda, o pessoal começa a falar mal. Aí você fala assim, não gente, esse papo aí não tem nada a ver. Expôs o pecado de todo mundo agora. A sua santidade expõe o pecado. Por que que os caras eram revoltados? A Bíblia fala que eles rilhavam os dentes. Por que que os caras queriam matar Jesus? Jesus fazia isso o tempo todo, irmãos. A simples presença de Jesus expunha o pecado daqueles homens. E aí você tinha duas reações. Os que corriam para os pés de Jesus, eu sou pecador. E aqueles hipócritas que ficavam com raiva de Jesus. Então a raiva que os caras tinham de Jesus era porque a santidade de Jesus era grande demais. E se você está perto de alguém muito santo, você é muito pecador. Se você está perto de alguém muito pecador igual tu, você até se acha santo. E o povo de Deus vai se nivelando sempre por baixo. Então, irmãos, anda com a pessoa que vai te motivar. Anda com a pessoa, sabe aquele seu amigo assim? Aquele seu amigo, tem dois amigos. Tem aquele que você fala assim, amigo, poxa, eu estou cansado, hoje eu nem orei. Aí tem aquele amigo que vai falar assim, velho, tem dia que é assim mesmo, eu também nem orei. E tem amigo que vai falar, toma vergonha, se converte. Se não orou, desliga o telefone e vai orar agora. Tem dois tipos, irmãos. E aí eu prefiro andar com o outro, é zona de conforto. Aí eu prefiro andar com ele. E aí eu vou experimentar um avivamento? Não, nem eu nem ele. A gente vai assistir o avivamento pela janela. Então, irmãos, e você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser aquela pessoa com seus amigos. Claro que para ser tem que viver. Mas você tem que ser aquela pessoa que vai falar, para com isso. Vai buscar a presença de Deus. Vai buscar a face de Deus. Isso é normal. Isso é normal lá no boteco. Isso é normal não sei aonde. Na presença de Deus isso não é normal não. Então cuidado com quem você está se associando. E o terceiro inimigo do avivamento. Então, primeiro, são as distrações, a perda de foco. Segundo, desânimo. Tem um texto, irmãos, que eu acho lindo. Davi, ele deu mole, fez besteira. E aí levou, todo mundo estava seguindo, ele faz besteira junto. E aí as mulheres foram todas sequestradas e tal. E os caras estão conversando no canto, o papo deles é, vamos apedrejar esse Davi aí, que esse cara é furado. Aí a Bíblia fala assim, ó, que Davi, ele se reanimou no Senhor. Irmão, não tem nada que uma oração quebrantada não resolva. Sabe, mas é aquela rasgada mesmo. Não é aquela assim, oh Deus, Tu és santo e eu me coloco nessa noite na Tua presença. Não. É aquela assim, Deus, eu sou porqueira. Não há nada que uma oração quebrantada não resolva. Vamos lá, o terceiro. Está no versículo 13. Olha aí o versículo 13. Aí os caras mandam a cartinha para Artaxerxes. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. O terceiro inimigo é a divisão. Existia um tratado, existia uma aliança entre o povo de Judá e a coroa dos persas. E enquanto essa aliança estivesse de pé, aquela casa ia ser reedificada. Então,
Uma vez que não deu para atrapalhar, tirar o foco. Não deu para desanimar os caras. Vamos quebrar o elo, vamos quebrar a corrente. Vamos trazer divisão. Aí eles escrevem a carta para o rei, para tentar romper com ela. Eu falei que você precisa escolher bem as pessoas com quem você vai andar. Mas o inimigo, ele sempre vai tentar me distanciar dessas pessoas. O inimigo, ele sempre vai tentar causar divisão no meio do povo de Deus. Ele vai sempre tentar tumultuar a obra de Deus, trazendo esse tipo de coisa. E aí eu preciso, irmãos, me segurar. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. E eu preciso tomar cuidado com o que eu sinto. E às vezes até as pessoas mais próximas de você farão comentários que, se você não tomar cuidado, você vai ficar magoado com alguém por causa desse comentário. Acontece. Que dia que foi? Quarta. Na quarta foi meu aniversário. Aí você ouve assim: poxa, o fulano nem te deu aniversário. Ô, deixa eu te falar. Meu aniversário não vai ser mais feliz ou menos feliz porque o fulano me desejou feliz aniversário, não. Se ele tiver ruim, ele vai continuar ruim. E se ele tiver bom, ele vai continuar bom. E eu não vou ficar com raiva do irmão porque ele não me desejou feliz aniversário. Eu nem gosto de fazer aniversário, irmão, porque eu estou ficando velho e perto de morrer. O ideal era nem fazer, parar no tempo. Nem gosto de fazer aniversário. Então, irmãos, o que acontece? Mas às vezes você sobe pro coração esse negócio, você começa a olhar atravessado pro irmão. Não faz isso não. Deixa esse tipo de coisa entrar no seu coração, não. Tem tanta coisa que é importante. Tem tanta coisa que você tem que se preocupar com ela de verdade. Não é esse tipo de coisa não. Amém? Então não seja. Se existe divisão ao seu redor, você tem que ser o pregador da unidade. Você não pode ser o pregador da divisão. Se o povo te acha falso por isso, problema do povo. O povo achava Jesus endemoniado, é problema deles. Então eu preciso ser aquele que busca a divisão. Irmãos, Deus ele sabe, aquele que busca a unidade. Deus ele sabe. E na hora que Deus ele vai derramar a glória, na hora que Deus ele vai derramar o seu espírito, ele não vai derramar sobre as pessoas que buscam a divisão. Ele vai derramar sobre as pessoas que buscam a unidade. Elias, ele chega diante do povo e fala assim: olha, se o Senhor é Deus, então o Senhor é Deus. Mas se Deus é Baal, então o Senhor é Baal. Vocês têm que escolher. E aí ele fala o desafio. Elias era muito macho, mano. Aí ele fala o desafio. Chama 450 profetas de Baal, mas os 400 lá de Azira para o pau. Fala, vamos rolar o fight. Vocês fazem o altar de vocês aqui, eu faço o nosso. E aí vocês conhecem a história. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Elias ele vai edificar um altar. Elias ele habitava no reino do norte. No reino do norte haviam ali 9 ou 10 tribos, porque no outro tinha Judá, Benjamim, e o Simeão ali estava perdido no meio do Judá, né? Então a gente não sabe direito o que aconteceu com o Simeão naquela brincadeira. Então tinha 9 ou 10 tribos ali com Elias. Mas quando Elias vai fazer o altar, a Bíblia fala que ele pega 12 pedras. E a Bíblia fala, segundo as tribos de Israel. Ele não faz altarzinho de 10 pedras. Ele não faz altar de 9 pedras. Ele fala, não, o povo de Deus são 12 tribos. Então o altar que o fogo cai, é o altar de 12 pedras. E aí ele faz, irmão, eu fico arrepiado com essas coisas. Ele faz o altar de 12 pedras. Aí para um altar de 12 pedras, irmãos, o fogo ele cai do céu.
consome o holocausto. E ele tirou onda, jogou água no holocausto ainda. Jogou água no reguinho assim, acabou com a água do rego, a água do holocausto. E foi uma glória. E o povo de Deus ficou entusiasmado e mataram os profetas de Baal. E foi uma coisa de louco na hora. Mas foram 12 pedras. 12 pedras. Eu gosto da história do povo de Israel entrando na terra, irmãos. O povo chega assim para Moisés e fala: Moisés, essa terra aqui antes do Jordão é boa, deixa a gente ficar aqui. Aí Moisés: toma vergonha, rapaz. Você vai ficar aqui de boa, enquanto seus irmãos vão atravessar o rio para guerrear. Aí os caras: não, Moisés, você não interpretou a gente mal. A gente vai deixar aqui nossos filhos, nossas esposas, nosso gado, e nós vamos para a guerra junto. Mas é a terra dos irmãos. Não, nós vamos junto. Eu vou conquistar a herança do meu irmão junto com ele. E depois estava tudo conquistado. E aí eles voltaram. Só que antes de atravessar o Jordão, eles ergueram um altar. E aí esse altar deu uma confusão, irmãos. Porque o pessoal achava que eles estavam erguendo altar para um Deus estranho. E quase teve uma guerra civil no meio do povo. Quando as outras tribos chegaram, as outras 9:30 lá chegaram. E o que é esse altar aí? Eles falaram: é o seguinte, a gente ergueu esse altar para o Deus de Israel. Para amanhã ou depois não chegarem nos nossos filhos e nos nossos netos e falarem assim: vocês não têm parte com Deus de Israel, vocês estão do outro lado do rio. Então esse altar é um memorial de que nós também somos povo de Deus. Nós também conquistamos essa terra. A gente não mora nela, mas a gente conquistou ela junto com vocês. Deus sempre vai agir, irmãos, no meio desse tipo de coisa. Agora na divisão não. Não tem avivamento no meio da divisão. Ah, pastor, mas você não sabe o que o irmão falou. E nem quero saber. Deixa o irmão falar. Se o irmão for um pouquinho crente, Deus vai ministrar o coração dele, ele vai se arrepender. E se ele não for, você está esperando que uma pessoa que não é crente fale coisa boa? Você está de brincadeira. Não dá para esperar. Amém? Mas a questão, irmãos, é que a obra parou 7 anos por causa da divisão. 7 anos. A obra parada por causa da divisão. E agora é a hora que a história começa a ficar bonita, irmãos. Porque o povo, ele se sentiu intimidado. A obra parou. Aí Deus, ele começa... irmãos, Deus, ele começa a agir. Deus, ele levanta 2 cabras. Os caras bons, sabe? Um cara chamado Ageu e um outro chamado Zacarias. Irmãos, a obra está parada. Abre aqui para nós na tela, Ageu. 1, do 1 até o 4. A obra está parada, irmão. Mas a obra está parada por quê? Porque saiu uma lei dizendo para parar a obra. E o povo está com medo. Sabe assim, vamos fechar as igrejas. Ninguém vai cultuar mais não. Aí o povo, beleza. Aí o Ageu vem. Olha o papo do Ageu, irmãos. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, que era o líder, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Chegou no governador e no sacerdote. Olha o papo do Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Irmãos, isso é tremendo demais, porque eles estão proibidos. Tu acha que Deus quer saber disso? Deus, ele está falando: rapaz, existe um decreto.
Eu, através do meu servo Ciro, eu dei um decreto onde a casa seria edificada. Aí vem um Zé Mané, que eu não sei nem quem é, e fala para parar a obra. Não é para parar a obra. A casa de vocês está bonita, a casa de vocês está pintada, a casa de vocês tem laje, a casa de vocês foi reformada, e a minha casa está em ruínas, e vocês estão com esse papo de que ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor? Papo é esse? E tem mais, ó. Vamos para o versículo. Não, vamos para o Zacarias. Também. O Zacarias também vai falar. No 8º mês do 2º ano do Dário. Isso acontece tudo no reinado do Dário, irmãos. A gente vai ver o mistério do Dário já já. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o povo começa a argumentar, irmãos. Vamos para o capítulo 4 aí, ó, vocês que estão colocando aí o texto. O povo começa a argumentar: ah, mas que não tem como, é que não pode, que não dá, que existe o cara proibiu, a gente não pode fazer essa obra. Eu até queria, mas eu não posso. Aí no capítulo 4, versículo 6, Zacarias 4, 6, olha só. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para quem? Zorobabel tomou só no lombo, irmãos. E esse cara está lá na genealogia de Jesus. Vocês vão achar o nome dele lá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Continua aí, irmãos. 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Zorobabel começou, ele fala: e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Ó Zorobabel, tu começou essa obra, tá achando que é outro que vai terminar? Não, é você. Foi você quem eu chamei para terminar essa obra. Mas eu não tenho, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí, irmãos, os caras descobrem que um decreto dado por um rei persa, está lá no livro de Daniel isso, não pode ser revogado. Aí eles escrevem para o Dário e falam: Dário, é o seguinte, tem um decreto do Ciro para a gente edificar a casa, e agora estão falando que não pode. Como é que é isso? E aí o Dário, ele vai olhar o decreto. Vamos lá, Esdras capítulo 6. Oh, Jesus. Vamos do 7 até o 12. Olha o Dário, irmãos. O Dário fez isso que eu vou ler por duas razões. A primeira está aqui. A segunda foi a revelação que eu falei para vocês, que eu fiquei lá em casa chorando em cima da Bíblia. Dário, ele fala: não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos edifiquem a casa de Deus em seu lugar. Beleza, vai continuar a obra, não vai? Ele acha o decreto do Ciro e ele fala para continuar a obra. Por que ele manda continuar a obra? Por causa do decreto que ele viu do Ciro. Só que eu vou ler a partir de agora, ele faz por um outro motivo, por uma outra razão. Também por mim se decreta que é a vez de fazer esses anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente. Agora tem salário, irmãos, ó, a despesa a esses homens, para que nunca mais se interrompa a obra.
Também lhes dê dia após dia sem falta aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros, cordeiros, por holocausto, ao Deus do céu. Eu vou patrocinar o culto. Trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Eles vão pedir, vocês dão, para que ofereçam um sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus. E orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim, tem mais. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa. Faz o paralelo com Ageu. A casa de vocês está bonita. E a minha, ele está falando, quem atrapalhar a obra da casa de Deus, a casa deles é que vai ficar feia. Se arrancará uma viga da sua casa. E que seja ele levantado e pendurado nela. E que da sua casa se faça um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos, que se entenderam a mão para se alterar o decreto, e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, e que se execute com toda pontualidade. É para ontem. Por que o Dário excedeu tanto o que ele podia fazer? Irmão, isso aqui é extraordinário. O Dário, durante seu reinado, tinha um cara lá na corte de Dário, chamado Daniel. E uma vez os caras armaram uma casinha para o Dário, porque o decreto de um rei persa não pode ser revogado. E eles falaram, Dário, você é um rei tão tremendo, tão poderoso. Por que o Senhor não baixa um decreto? Dizendo que quem adorar outros deuses, porque eles sabiam que Daniel adorava ao nosso Deus. Quem adorar outro Deus será lançado na cova dos leões. Dário gostou, fez o decreto. E Daniel, diferente do povo que estava lá em Jerusalém, vida que segue. Orava 3 horas por dia, continuou orando 3 horas por dia. E aí o Dário, ele gostava do Daniel, mas ele não podia trair a própria palavra. Ia ficar feio demais para ele. Aí ele pega o Daniel, lança o Daniel na cova dos leões, e ele fala assim, e ele não fala de deboche. Ao contrário dos caras que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ele não fala com deboche. Ele fala assim, Daniel, que o teu Deus, ele possa te livrar da cova dos leões. No outro dia, cedinho, ele vai lá na cova, e ele fala assim, Daniel, seria o caso de porventura o seu Deus ter te livrado. Daqui a pouco quem vem andando, irmãos, no meio dos leões. Os leões tudo jejuaram a noite toda. Viva o rei para sempre. Eu estou aqui. Ele tira o Daniel da cova. Manda os acusadores de Daniel para a cova. Os caras mal pisaram dentro da cova já foram devorados. Os leões jejuaram a noite toda, agora estavam morrendo de fome. Destroçaram os caras. E aí, irmãos, Daniel, capítulo 6. Abre lá, todo mundo. Versículo 26. Irmãos, isso é anterior à carta que eles enviaram para o Dário, tá? Isso que eu vou ler é antes da carta que eles enviam para o Dário. Por isso que o Dário, ele exagera no decreto. Ele fala assim, olha, é o seguinte, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante quem? O Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aí daqui a pouco ele vê o decreto do Ciro. E ele autoriza a continuar a obra. E aí ele percebe, não sei se ele conversa com Daniel ou não, mas ele percebe que aquela casa que está sendo edificada por Deus de Daniel. Aí ele começa a decretar mais coisas. Vai ter sacrifício,
vai ter dinheiro para a obra, vai ter tudo. E ai do infeliz que interromper essa obra, porque essa obra, ela não pode acabar, e o meu decreto, ele é para começar imediatamente. Irmãos, o que é que eu preciso entender com tudo isso? Que enquanto se levantam os inimigos do avivamento, que enquanto se levantam aqueles que me querem frio, que me querem longe, que olham para mim e falam assim, não, é primeiro amor, isso aí vai passar. Ao mesmo tempo que essas pessoas se levantam, o meu Deus, Ele não está de braços cruzados, vendo as coisas acontecer. O meu Deus, Ele fala para mim assim, pode prosseguir. Não é por força, nem por violência. Eu já estou esquematizando tudo aqui, você não sabe. Mas eu já estou esquematizando tudo aqui. Do outro lado do continente, com os peças, eu já estou mexendo os pauzinhos. E a obra não vai parar. E quando a casa termina, irmãos, os antigão, olha para aquela casa, bicho, está meio feinha. Chora. Os novinhos. Por isso que é bom curtir jovem. Os novinhos estão, ó. Os velhos chorando, porque a casa lá de Salomão era mais bonita. E os novinhos gritando de alegria. E aí Deus, ele levanta o profeta Ageu de novo. Os velhos falando, mas lá no templo de Salomão, a glória de Deus veio. Ninguém conseguia ficar de pé. O Ageu, ele fala, olha, assim diz o Senhor. A glória dessa última casa. A glória dessa última casa, ela vai ser maior do que a glória da primeira. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, irmãos. O Isaías, quando ele teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, sabia que ele tinha mais ou menos a idade de alguns de vocês? Irmão, não sei como é que você lê aquele texto, mas Isaías não era um cara velho de guerra, não. Ele era um jovem. Eu te provo que ele era um jovem. Isaías capítulo 1, versículo 1, projeta para nós aí. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Em quanto tempo durou o ministério de Isaías? Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Lá no lance do Senaqueribe, o Isaías está lá. Irmãos, esse cara profetizou durante o reinado de 4 reis. Eu não estou falando que ele profetizou durante o mandato de 4 presidentes, não. Mandatinho de 4 anos. Não, 4 reis. Só sai quando morre. Só o reinado de Uzias dura 59 anos. Mas provavelmente ele pegou o finalzinho do reinado de Uzias. Porque o chamado dele é no ano da morte do rei Uzias. Mas ele pega todo o reinado de Acais. Boa parte do reinado de Ezequias. Todo o reinado de Jotão. Então quando ele é chamado, irmãos, ele não é um cara de 30, 40 anos, não. Ele é um jovem. E foi para esse jovem que Deus, ele mostrou aquela visão onde só tinha fumaça. E de repente ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.